Teve um tempo que um bezerro nasceu com 2 cabeças na fazenda do meu tio. Coisa mais esquisita que já vi na vida. O pobre bicho nem conseguiu viver direito. Morreu logo depois de nascer. Os mais velhos da região ficaram todos agitados quando souberam. Meu avô, que era o mais respeitado ali, disse que o brejo onde o gado costumava pastar estava mexido. Essa era a palavra que ele usava, mexido. Na hora não entendi direito, mas o jeito como ele falou, dava para sentir que era algo sério. O dono da fazenda mandou cercar o brejo todo. Colocaram uma cerca de arame farpado e umas placas improvisadas dizendo perigo e não entre. Os adultos proibiram todo mundo de chegar perto, mas sabe como é criança, né? Proibição só aumenta a vontade. Eu e meus 3 primos ficamos doidos para ver o tal brejo que estava assustando todo mundo. Num domingo à tarde, enquanto os adultos estavam ocupados com um churrasco lá na sede da fazenda, nós escapamos. Deu trabalho para passar pela cerca, mas conseguimos. O brejo não parecia nada demais à primeira vista. Era um lugar úmido, com aquela vegetação típica, muita lama e poças d'água escura. Mas tinha um cheiro estranho, meio podre, que não era normal nem mesmo para um brejo. E o mais esquisito era o silêncio. Não tinha sapo coachando, não tinha inseto zumbindo, nada. A gente começou a brincar por ali, pulando de uma parte mais firme para outra, vendo quem conseguia ir mais longe sem molhar os pés. Tinha umas partes onde a lama parecia se mexer sozinha, fazendo umas bolhas que estouravam devagar. Meu primo mais velho disse que era só gás do fundo, coisa normal de brejo, mas nenhum de nós acreditou muito nisso. Foi quando eu resolvi tentar pular uma poça mais larga para mostrar que era corajoso. Tomei distância, corri e saltei, mas não calculei direito e acabei escorregando na beirada, caindo com uma perna dentro da água lamacenta. Afundei até o joelho e senti aquele barro gelado entrando no meu tênis. Os outros começaram a rir, mas a risada durou pouco, porque algo segurou meu tornozelo debaixo da lama. No começo, achei que tinha enroscado em algum galho ou raiz. Tentei puxar a perna, mas não consegui. Aí percebi que não era um galho, era uma mão, ou algo parecido com uma mão. Senti dedos finos, ossudos, apertando meu tornozelo com uma força que não era normal. Era frio, muito frio, como se tivesse saído de uma geladeira. E tinha uma textura estranha, uma pele fina e úmida que parecia velha demais. Comecei a gritar e meus primos vieram me ajudar. 2 deles seguraram meus braços e começaram a puxar. O que quer que fosse aquilo, não queria me soltar. Por um momento, achei que ia ser puxado para dentro da lama. Mas então, de repente, a coisa largou. Saí voando para trás com o impulso, caindo em cima dos meus primos. Quando olhei de volta para a poça, vi algo que nunca vou esquecer. A água lamacenta se agitou e por um segundo, bem rápido, vi o que parecia ser uma cabeça emergir. Não era uma cabeça humana. Era algo diferente. Tinha uma pele acinzentada, esticada sobre um crânio que parecia grande demais. E a boca? Meu Deus, a boca era o pior. Não tinha lábios, só uma abertura cheia de dentes pequenos, brancos demais, organizados em vários círculos concêntricos, como os dentes de uma lampreia, sabe? Sumiu tão rápido quanto apareceu. Nós saímos correndo dali, sem olhar para trás. Não contamos para ninguém com medo da surra que levaríamos. Eu joguei fora o tênis que tinha afundado na lama porque ele ficou com um cheiro insuportável, como carne podre. E na minha pele, no tornozelo, ficaram marcas roxas em forma de dedos, que demoraram semanas para sumir. Uma semana depois do nosso passeio no brejo, o filho mais novo do caseiro desapareceu. Era um menino de uns 5 anos. Fizeram busca por toda a fazenda, mas ninguém pensou em verificar o brejo cercado, porque achavam impossível uma criança pequena passar pela cerca sozinha. 3 dias depois, encontraram o chinelinho dele perto da cerca do brejo. Mas o menino
Nunca mais foi visto. Um mês depois, foi um trabalhador da fazenda. Ele tinha ido consertar uma parte da cerca que estava caída e ninguém viu mais. As ferramentas dele foram encontradas na beira do brejo. Depois disso, mais ninguém quis chegar perto daquele lugar. O dono da fazenda contratou uns homens da cidade para reforçar a cerca, colocar cadeados e mais placas de aviso. Mas os desaparecimentos não pararam. De tempos em tempos, alguém sumia naquela região. Sempre gente que, por algum motivo, tinha se aventurado perto do brejo. E começaram os boatos. Diziam que em noites de lua cheia dava para ver luzes estranhas vindo do meio do brejo. Outros falavam que ouviam vozes chamando como se fossem as pessoas que tinham desaparecido. Meus primos, um por um, acabaram se mudando para longe. Acho que, como eu, não conseguiam dormir direito sabendo que moravam tão perto daquele lugar. Eu só voltei lá uma única vez, anos depois, quando meu avô morreu. Na noite do velório, choveu muito, uma tempestade daquelas que faz o céu parecer que vai cair. Quando a chuva finalmente parou, eu saí para fumar um cigarro no alpendre da casa do meu tio. Foi aí que escutei. No começo era bem baixinho, quase impossível de distinguir dos outros sons da noite, mas foi ficando mais claro, mais nítido. Uma voz de criança vindo da direção do brejo chamando: "Volta aqui, volta aqui." Nunca mais pus os pés naquela fazenda. E até hoje, quando chove forte, às vezes acordo no meio da noite com a sensação de dedos frios e ossudos agarrando meu tornozelo debaixo do lençol. E nos meus pesadelos, ainda vejo aquela boca cheia de dentes em círculos, esperando por baixo da lama escura. Meu vizinho da frente era um homem terrível, daqueles que você olha e já sente que tem algo errado. Ele bebia muito e vivia batendo na esposa, uma mulher quieta que mal saía de casa. A gente escutava os gritos quase toda noite, o barulho de coisas quebrando, ela implorando para ele parar. Os outros vizinhos até chamaram a polícia algumas vezes, mas nunca adiantava nada. Ele jurava que estava tudo bem, ela dizia que tinha caído e os policiais iam embora. Até que um dia, a mulher desapareceu. Assim, de repente, o marido disse para todo mundo que ela tinha fugido, que tinha arrumado outro homem e abandonado ele. Ninguém acreditou muito nessa história, claro. Algumas pessoas chegaram a comentar baixinho que ele devia ter feito algo com ela, enterrado no quintal ou jogado em algum lugar. Mas ninguém tinha prova de nada, e o homem seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. Foi mais ou menos uma semana depois que o cavalo apareceu. Eu estava chegando do trabalho quando vi aquele animal parado na frente da casa do vizinho. Era um cavalo preto, enorme, desses de raça que custam caro. Parecia bem cuidado pelo brilhante, mas tinha algo muito estranho nele. Os olhos, ou melhor, a falta deles. Onde deveriam estar os olhos do animal, tinham apenas duas cavidades vazias, escuras, como se alguém tivesse arrancado. Perguntei para o seu Zé, que morava ali há mais tempo, se ele sabia de quem era o cavalo. Ele me olhou com uma expressão estranha e disse que não, que ninguém ali tinha condição de ter um animal daquele porte e que era melhor eu não me meter nisso. Achei estranho o jeito dele falar, mas dei de ombros e fui para casa. No dia seguinte, o cavalo tinha sumido. Mas à noite escutei o vizinho gritando. Não eram os gritos de sempre, de raiva ou bebedeira. Era um grito de medo. Ele berrava que tinha alguém dentro da casa dele, que estava ouvindo passos. Passos de casco, ele dizia. Como se um cavalo estivesse andando pelo assoalho de madeira da casa. Ninguém foi ver o que estava acontecendo. Acho que todo mundo ainda lembrava da mulher desaparecida, do jeito que ele a tratava. Era como se, secretamente, as pessoas achassem que ele merecia o que quer que estivesse acontecendo. Os gritos eventualmente pararam e a rua voltou ao silêncio. Nos dias seguintes, o vizinho começou a mudar. Ficou magro, abatido, com olheiras fundas.
Parou de sair de casa, até mesmo para comprar bebida. Quando alguém passava em frente à casa dele, dava para vê-lo pela janela, sentado na sala, olhando fixamente para um canto vazio, como se estivesse vendo algo que ninguém mais podia ver. Uma senhora que morava ao lado dele me contou que ele tinha batido na porta dela de madrugada, transtornado, implorando para dormir na casa dela. Dizia que toda noite escutava os passos de Casco dentro da casa, cada vez mais perto do quarto dele. Que às vezes, no meio da noite, o colchão afundava, como se algo muito pesado tivesse subido na cama. A senhora mandou ele embora, disse que não queria problema. Foi numa noite de sexta-feira, se não me engano, que aconteceu. Era umas 3 da manhã quando todo o bairro acordou com um som que eu nunca tinha ouvido antes e nunca mais quero ouvir. Era um relincho, mas não um relincho normal de cavalo. Era algo distorcido, muito alto, muito agudo, como se estivesse sendo amplificado por alguma coisa. E misturado com o som de algo pesado batendo contra as paredes como coices violentos. Ninguém teve coragem de sair de casa naquela noite. Na manhã seguinte, quando o sol já estava alto, os vizinhos mais corajosos foram até a casa para ver o que tinha acontecido. Encontraram a porta da frente aberta. E dentro, encontraram o corpo do homem na sala. Nunca vi o corpo pessoalmente, mas quem viu disse que era a coisa mais horrível que já tinham presenciado. O peito dele estava completamente rasgado, como se um animal selvagem tivesse atacado. Mas o pior não eram os ferimentos, eram as marcas no chão de madeira. Marcas de Casco por toda a casa, algumas fundas a ponto de rachar a madeira, como se um animal muito pesado tivesse andado por ali. A polícia veio, fez a investigação de praxe, mas nunca encontraram explicação. Fecharam o caso como ataque de animal selvagem, mesmo não fazendo o menor sentido um animal desse tipo entrar numa casa na cidade. A casa ficou fechada, ninguém quis comprar ou alugar depois do que aconteceu. Meses depois, a irmã da mulher desaparecida apareceu no bairro. Ela estava procurando informações sobre a irmã. Enquanto conversava com os vizinhos na frente da casa vazia, todos viram o cavalo preto, sem olhos, parado na esquina, como se estivesse observando. Quando alguém apontou, o animal virou e saiu trotando, sumindo na curva da rua. Foi aí que o seu Zé, que era o mais velho do bairro, contou uma história que ele tinha ouvido do avô dele. Dizia que em lugares onde crimes muito graves ficavam sem punição, às vezes aparecia um cavalo negro sem olhos, que o animal era uma espécie de juiz que vinha buscar quem achava que tinha escapado da justiça. O cavalo sempre aparece, ele disse, sempre quando alguém esconde pecado. A casa continua vazia até hoje. De vez em quando alguém diz que viu o cavalo preto rondando o bairro à noite. E sempre que ele aparece, pouco tempo depois, alguma coisa acontece. Alguém que maltratava a família é encontrado morto. Ou alguém que roubou dinheiro de muita gente sofre um acidente. Nunca se sabe ao certo se é verdade ou só coincidência. Mas uma coisa eu sei. Na noite em que minha ex-mulher apareceu com o olho roxo e disse que o novo namorado dela tinha batido nela, eu vi, pela janela do meu quarto, por apenas 1 segundo, o cavalo negro sem olhos parado embaixo de um poste, olhando na direção da casa onde ela morava. 3 dias depois, o namorado violento foi encontrado morto. E ninguém nunca descobriu como ou porquê. Eu morava numa rua tranquila de um bairro simples. A vida era pacata, todo mundo se conhecia, aquela coisa de interior. Do lado da minha casa, morava um homem de meia idade com a filha. A mãe da menina tinha morrido fazia alguns anos, pelo que o pessoal contava. A menina devia ter uns 12 anos, era quieta, não brincava com as outras crianças da rua. Ia para a escola e voltava direto para casa, nunca falava com ninguém. Mas eu via coisas.
Da janela da cozinha, que dava para o quintal deles, às vezes eu notava os hematomas nos braços dela. Uma vez, vi quando ela trocava de roupa com a janela aberta, sem saber que eu podia ver. As marcas nas costas dela fizeram meu estômago revirar. Eu sabia o que estava acontecendo. Todo mundo naquela rua sabia. O homem bebia muito e voltava tarde da noite. Dava para ouvir as brigas, os gritos abafados. Ele sempre dizia que a filha era desobediente, que dava trabalho. Ninguém acreditava, claro, mas também ninguém fazia nada. Alguns vizinhos chegaram a chamar o conselho tutelar uma vez, mas não deu em nada. O homem era amigo de gente importante da cidade pequena, e as coisas foram abafadas. Tinha uma senhora mais velha da rua que tentava ajudar como podia. Chamava a menina para lanchar, dava roupas, essas coisas. A garota raramente aceitava, mas quando ia, devorava a comida como se não visse um prato decente há dias. Um dia, essa senhora me contou que tentou conversar com a menina, perguntar se estava tudo bem em casa. A garota começou a chorar em silêncio, sem dizer uma palavra. Depois, simplesmente levantou e foi embora. Numa manhã de domingo, acordei com o barulho de ambulância na rua. Abri a janela e vi que tinham parado na casa do vizinho. O burburinho era grande, as pessoas cochichavam entre si com expressões de choque. Desci para ver o que tinha acontecido e então soube. A menina tinha se matado. Ela tinha pulado da laje, caindo no quintal de concreto. O pai disse que não fazia ideia do motivo, que ela não tinha deixado bilhete nem nada. Ele chorava na frente de todo mundo, dizendo que era um pai dedicado e que não entendia por que a filha tinha feito aquilo. Fiquei com tanto nojo que tive que sair dali antes de fazer alguma besteira. O enterro foi rápido, poucas pessoas foram. A maioria preferia não se envolver. O pai ficou lá, recebendo condolências, ainda bancando o homem de família destruído. Voltou para casa sozinho no fim da tarde. E foi aí que tudo começou a ficar estranho. Na mesma noite do enterro, por volta das 11 horas, escutei um barulho vindo da casa ao lado. Não eram os sons típicos de quando ele estava bêbado. Eram gritos desesperados, coisas caindo. Parecia que o homem estava tendo algum tipo de surto. De início não dei muita importância. Achei que devia ser a bebida ou talvez até um remorso tardio. No dia seguinte, encontrei o pai da menina na rua quando ia para o trabalho. Ele estava diferente. Pálido, com olheiras profundas, como se não tivesse dormido. Quando falei bom dia, ele me olhou como se não me reconhecesse, mesmo sendo vizinhos há anos. Seus olhos estavam vermelhos e arregalados, com um medo que parecia constante. Nos dias que se seguiram, o comportamento dele ficou cada vez mais errático. Às vezes, eu o via pela janela, parado no meio da sala, olhando fixamente para um canto vazio. Outras vezes, ele falava sozinho, como se estivesse respondendo a alguém que não estava ali. Numa ocasião, escutei ele gritando: "Me deixa em paz, você tá morta, me deixa em paz." Uma noite, ele bateu na minha porta. Estava desgrenhado, suando, com um cheiro forte de bebida. Mas não era a bebedeira normal dele. Parecia mais um desespero que ele tentava afogar no álcool. Ele me perguntou se eu também estava vendo ela. Perguntei de quem ele estava falando, mesmo já sabendo a resposta. "Minha filha", ele disse. "Ela não me deixa dormir. Fica parada no canto do quarto, me olhando, e tem algo estranho com ela. Parece que tem outra coisa junto, uma sombra maior que ela, atrás dela." Disse que não sabia do que ele estava falando e fechei a porta. Não consegui dormir aquela noite, pensando em tudo o que aquela menina deve ter sofrido nas mãos dele. Uma parte de mim queria acreditar que era só a culpa finalmente alcançando ele. Outra parte quase desejava que fosse real, que ela estivesse realmente lá, atormentando o homem que a destruiu. Quase uma semana depois do enterro, os vizinhos começaram a perceber um cheiro forte vindo da casa.
Ninguém tinha visto o homem sair nos últimos 2 dias. Alguns vizinhos chamaram a polícia. Eles arrombaram a porta e encontraram uma cena que ninguém estava preparado para ver. O homem estava no canto do quarto, em posição fetal, quase irreconhecível. Seu corpo estava contorcido de uma maneira impossível, como se cada osso tivesse sido quebrado separadamente. Mas o mais perturbador, segundo o policial que depois comentou o caso no bar da esquina, era que os ossos pareciam ter sido quebrados de dentro para fora, como se algo dentro dele tivesse forçado passagem, estilhaçando o corpo de dentro. A explicação oficial foi de que ele teve algum tipo de surto psicótico, se automutilou sob efeito de drogas ou álcool e morreu por traumatismo. Mas ninguém que viu o corpo acreditou nisso. Não tinha como alguém fazer aquilo consigo mesmo, nem com todas as drogas do mundo. A casa ficou vazia depois disso. Ninguém quis comprar, mesmo com o preço bem abaixo do mercado. Dizem que à noite, às vezes, dá para ver uma luz fraca vindo de dentro, como se alguém acendesse uma vela no quarto que era da menina. E quem passa na calçada em frente jura que consegue ouvir bem baixinho a voz de uma criança sussurrando. Eu ainda moro aqui na mesma casa. Às vezes, quando está muito silencioso de noite, acho que escuto a voz dela também. Não é um som assustador. É quase como um agradecimento, sabe? Como se ela finalmente tivesse encontrado paz. E, sinceramente, depois de tudo o que vi aquele homem fazer, não consigo sentir nenhuma pena. Seja lá o que aconteceu naquele quarto, eu só espero que ela tenha tido a chance de fazer ele sentir, pelo menos uma vez, o mesmo medo que ela sentiu durante anos. Meu tio era um homem simples, daqueles que vivia do trabalho na roça. Morava numa casa afastada, perto de um pequeno mato. Ele tinha essa mania de andar pelo mato nas horas vagas. Dizia que era onde se sentia em paz. Um dia, voltando da cidade, ele passou por um caminho diferente e encontrou uma mulher caída no meio do mato. Isso foi há uns 5 anos, mais ou menos. Lembro que era um domingo quando ele me ligou pedindo para eu ir na casa dele urgente. Quando cheguei lá, vi a mulher deitada no sofá da sala. Ela estava pálida, com a roupa meio rasgada e suja de terra, mas não parecia machucada. Meu tio contou que ela estava desacordada quando ele a encontrou e que não podia deixá-la lá no meio do mato. Achei estranho ele não ter levado ela direto para o hospital ou ter chamado uma ambulância. Mas meu tio sempre foi meio desconfiado dessas coisas. Dizia que o hospital só servia para a pessoa ficar mais doente. Ele deu comida, água e até emprestou algumas roupas velhas da minha tia, que tinha falecido há alguns anos. O mais esquisito era que a mulher não falava. Nada. Absolutamente nada. Não sabíamos se ela não podia ou se simplesmente não queria. Tentamos de tudo. Fizemos perguntas, mostramos papel e caneta, até tentamos linguagem de sinais, mas ela só ficava olhando. E o olhar dela era perturbador. Não era agressivo nem assustado. Era vazio, como se ela estivesse olhando através da gente para algo que só ela conseguia ver. Meu tio disse que ia ficar com ela até descobrirmos quem era ou até ela começar a falar. Tentei convencê-lo a procurar a polícia, registrar que tinha encontrado essa mulher, mas ele se recusou. Dizia que ia dar problema, que iam achar que ele tinha feito algo com ela. No fundo, acho que ele estava se sentindo menos sozinho com alguém na casa, mesmo sendo alguém tão estranho. Na terceira noite depois que meu tio encontrou a mulher, ele me ligou. Era tarde, umas 11h30. Ele estava falando baixo, quase sussurrando, e parecia nervoso. Disse que estava ouvindo um barulho esquisito vindo do telhado, como se alguém estivesse arrastando algo pesado lá em cima. A princípio achei que fosse algum animal, talvez um gato grande ou até um gambá, mas ele insistiu que o barulho era diferente, mais pesado. Parece uma corda grossa sendo arrastada, ele disse, e a mulher não para de olhar para o teto, seguindo o barulho.
Falei para ele trancar o quarto e esperar até de manhã, que eu ia passar lá cedo para verificar. Acabei pegando no sono e só acordei com o telefone tocando sem parar. Era quase amanhecer. Meu tio estava em pânico do outro lado da linha, mal conseguia formar frases completas. Pelo que entendi, ele tinha subido no telhado para ver o que estava causando o barulho. Corri para a casa dele, deve ter levado uns 20 minutos. Quando cheguei, encontrei meu tio sentado na varanda com o olhar perdido. Ele estava pálido e tremia, mesmo não estando frio. Quando me viu, ele agarrou meu braço com força e disse: ela estava lá em cima, em pé na beirada, com uma corda amarrada no pescoço. A outra ponta da corda sumia no escuro. Quando ela me viu, sorriu. Foi a primeira vez que vi ela mudar de expressão. E então, desmaiei. Quando acordei, já era dia. E eu estava caído no telhado. Entrei na casa e chamei pela mulher, mas não obtive resposta. Procurei por todos os cômodos e não encontrei ninguém. Ela tinha sumido. Meu tio não parecia surpreso. Ela foi embora, ele disse, mas a corda continua lá. Peguei uma escada e subi no telhado para verificar. E lá estava, uma corda grossa amarrada numa das vigas principais do telhado. A outra ponta pendia livre, balançando suavemente, mesmo não tendo vento nenhum. Era uma corda estranha, parecia antiga, feita de um material que eu não conseguia identificar direito. Não estava áspera como uma corda normal, era quase macia. Tentei tirar a corda, mas meu tio gritou lá de baixo em pânico para eu não tocar nela. Quando desci, ele me contou algo que fez meu sangue gelar. Disse que antes de eu chegar, ele tinha tentado arrancar a corda. Assim que puxou, ouviu claramente a voz de uma mulher vindo de dentro da casa pedindo ajuda. Uma voz, que não era da mulher que tinha ficado lá, era diferente, mais jovem, mais desesperada. Achei que meu tio estava ficando louco, mas aceitei deixar a corda lá por enquanto. Nas semanas seguintes, as coisas pioraram. Meu tio ligava no meio da noite, dizendo que a corda balançava sozinha, que às vezes ouvia passos no telhado, que escutava a voz feminina chamando por socorro. Ele parou de dormir. Quase não comia. Quando eu ia visitá-lo, notava que ele estava deixando a casa se deteriorar. Não limpava mais, não consertava nada e evitava olhar para o teto a todo custo. Um dia, fui lá e encontrei a casa vazia. Meu tio tinha deixado um bilhete dizendo que precisava se afastar, que ia para a casa de um primo em outro estado. A corda ainda estava lá, balançando levemente. Resolvi acabar com aquilo de uma vez por todas. Peguei um facão na garagem e subi no telhado, determinado a cortar aquela maldita corda. Assim que encostei a lâmina na corda, escutei a voz de uma mulher, vindo de dentro da casa, bem abaixo de onde eu estava. Por favor, me ajuda, estou presa aqui, por favor. Era tão real, tão próxima, que larguei o facão e desci correndo para dentro da casa. Não tinha ninguém lá, claro. Mas quando voltei para o telhado, o facão que eu tinha deixado cair tinha sumido. Ninguém mais dormiu naquela casa depois disso. Meu tio nunca voltou. De vez em quando eu passo de carro pela estrada que dá na propriedade, mas não tenho coragem de entrar. Da última vez que passei lá, vi algo que me fez decidir nunca mais voltar. A casa estava ainda mais deteriorada, com parte do telhado caído. E lá, bem no meio da área desabada, estava a corda, ainda pendurada, ainda balançando, mesmo com a viga onde estava amarrada tendo ruído. O mais assustador é que recentemente soube de casos de pessoas que desapareceram naquela região do mato. Sempre mulheres, sempre sozinhas e sempre perto daquela casa. Me pergunto quantas vozes meu tio ouviu vindo daquela corda antes de não aguentar mais e ir embora. E me pergunto todas as noites se aquela mulher que ele encontrou era realmente uma vítima ou algo muito mais antigo, muito mais perigoso, que só parecia uma mulher. Eu trabalhava num curral bem afastado no meio do sertão, daqueles lugares que Deus esquece de olhar às vezes.
Era um serviço pesado, mas pagava as contas, então não tinha do que reclamar. No começo era tudo normal. Cuidava do gado, limpava o terreno, consertava a cerca quando precisava, essas coisas. Mas aí, de repente, o gado começou a ficar estranho. Toda noite era um berreiro que não tinha explicação, parecia até gente chorando, sabe? No início achei que era fome ou alguma doença, mas eles comiam normal, bebiam água normal. Falei com o dono e ele nem ligou. Disse que era coisa da natureza, que bicho é assim mesmo. Uma manhã, levantei cedo como sempre e fui conferir os animais. E aí, nossa, nunca vou esquecer o que vi. Uma das vacas estava lá, caída no chão, toda aberta no meio, mas não era como se algum animal tivesse atacado. Era como se alguém tivesse aberto ela com cuidado, sabe? As tripas, todas esticadas pelo chão, formando tipo um desenho, parecia um espantalho feito de entranhas. Não tinha sangue em volta, o que era mais esquisito ainda. E tudo isso sem fazer barulho? Impossível. Eu dormi na casinha bem do lado do curral e não ouvi nada. Não contei pro dono direito. Falei só que a vaca tinha morrido, porque sei lá, achei que ele não ia acreditar ou ia achar que fui eu. Enterrei o animal e então lembrei da cruz que tinha pregado na entrada do curral. Era uma cruz de madeira que minha avó tinha me dado. Dizia que protegia de tudo que é mal. E cadê a cruz? Sumiu. Procurei em todo canto e nada. Na noite seguinte, fiquei acordado com uma espingarda velha na mão. O gado estava agitado de novo, berrando como se estivesse vendo o próprio abate. Aí percebi uma coisa. Os bichos todos olhavam na mesma direção, para o lado de uma pequena mata que tinha perto. Era como se eles vissem algo que eu não conseguia enxergar. Fiquei ali, tremendo de medo, até o sol nascer. Naquela manhã, mais uma vaca estava morta, do mesmo jeito, aberta e com as tripas formando um desenho no chão. Fiz outra cruz, maior dessa vez, e finquei bem no meio do curral. Passei o dia rezando baixinho, lembrando das histórias que meu avô contava. Ele sempre dizia que no sertão tem coisas que a gente não explica. Tem coisas que vêm das profundezas e só andam de noite. O que o bicho não come, ele leva para o inferno, meu avô falava. Na época eu não entendia, achava que era só conversa de velho. Mas naquele momento, a frase não saía da minha cabeça. Durante a noite, acordei com um barulho diferente. Não era o gado, era um som de arranhar, como unhas compridas passando na madeira da casinha onde eu dormia. Fiquei paralisado, sem conseguir mexer um músculo. O som foi passando pela parede, dando a volta na casa toda, como se algo estivesse procurando uma entrada. Depois parou. Mas aí veio um cheiro forte de carniça, de coisa podre, entrando pelas frestas da janela. De manhã, o gado estava todo quieto, nenhuma morte nova. Mas a cruz que eu tinha feito estava lá ainda, só que virada de cabeça para baixo. E tinha marcas em volta, como se algo tivesse tentado arrancar ela, mas não conseguiu. Foi aí que entendi. O que quer que fosse aquilo, tinha medo da cruz. Por isso levou a primeira, que era pequena, mas não conseguiu arrancar a segunda, que eu tinha feito maior e enterrado mais fundo. Passei a fazer mais cruzes e espalhar pelo curral todo. Pequenas, grandes, de todo tipo. O cheiro de podre aparecia toda noite, às vezes o barulho de arranhar também, mas nenhum animal morreu mais. Só que na última noite que fiquei lá, antes de decidir que não dava mais para continuar naquele emprego, aconteceu algo que nunca vou esquecer. Acordei com o som de algo pesado se arrastando perto da porta. Quando abri uma fresta para olhar, vi uma sombra enorme se movendo pelo curral. Não era um bicho comum, nem uma pessoa. Era algo que se movia baixo, meio agachado, com braços compridos demais que arrastavam no chão. A lua iluminou por um segundo e vi que a pele, se é que era pele, parecia toda remendada, costurada em partes. Ele ia de uma cruz a outra, cheirando e rosnando baixo, como se estivesse furioso por não poder se aproximar delas. No dia seguinte pedi as contas e saí de lá. O dono tentou me convencer a ficar, até oferecer o aumento, mas não tinha dinheiro no mundo que me fizesse continuar. Semanas depois,
soube que o curral pegou fogo inexplicavelmente e o gado todo morreu. O dono vendeu o terreno por uma mixaria. Ainda hoje, quando passo perto de algum pasto e ouço o gado inquieto de noite, sinto um arrepio na espinha. Porque agora eu sei, tem coisas que andam pelo sertão, coisas que têm fome de carne e medo de cruz. E o que o bicho não come, ele leva para o inferno. Era quase meia-noite quando eu voltava de moto pela estradinha de terra do sertão. Tinha ido na casa de um amigo e acabei ficando mais tempo do que devia. O caminho era escuro demais, sem um poste de luz, sem uma viva alma por perto. Só eu, a poeira e o céu cheio de estrelas. Conhecia bem aquela estrada, mas mesmo assim ia devagar. Porque de noite tudo é diferente, né? A estrada cortava umas fazendas abandonadas, daquelas que o dono morreu e os filhos brigaram pela herança até sobrar só o esqueleto das casas. Geralmente eu passava rápido por ali, acelerando a moto. Mas naquela noite tinha muita poeira no ar e não dava para ver direito. Foi quando notei uma coisa estranha no canto da estrada. Era uma mulher, toda vestida de preto, parada na beira do caminho. Ela usava um tipo de véu que cobria o rosto, como as viúvas usavam antigamente. Achei estranho. O que uma senhora faria ali no meio do nada àquela hora? Diminuí um pouco a velocidade, pensando em parar e perguntar se ela precisava de ajuda. Mas algo me fez hesitar. Não sei explicar. Foi um frio na barriga, um aviso. Quando passei por ela, a mulher nem se mexeu, nem virou a cabeça para olhar. Fiquei com aquilo na cabeça e, sem pensar muito, olhei pelo retrovisor para ver se ela ainda estava lá. Foi aí que quase caí da moto de susto. No retrovisor, vi claramente que a mulher estava sentada na garupa da minha moto. Senti o coração disparar e um frio que parecia congelar meu corpo todo. Freiei bruscamente, pulei da moto e me virei, esperando ver a mulher ali. Mas não tinha ninguém. A garupa estava vazia. Olhei em volta, procurei pela estrada toda, mas não tinha ninguém por perto. Ela tinha sumido, ou nunca esteve ali. Montei na moto de novo, tremendo, e acelerei o máximo que pude até chegar em casa. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando se tinha imaginado tudo aquilo, se era o cansaço pregando peças na minha cabeça. Mas eu tinha visto. No retrovisor, ela estava lá, tenho certeza. No dia seguinte, tentei esquecer o assunto. Fui trabalhar normalmente, voltei para casa, tudo na rotina, mas quando cheguei, encontrei um cachorro morto no meu quintal. Era um vira-lata que sempre passava por ali, eu até dava comida para ele às vezes. E o mais assustador, ele estava com os olhos arrancados. Não parecia ataque de outro animal. Era como se alguém tivesse feito aquilo de propósito, com cuidado. Enterrei o cachorro e tentei não pensar muito nisso. Acidentes acontecem, pensei comigo mesmo. Talvez algum animal selvagem, sei lá. Mas no dia seguinte encontrei um gato morto do mesmo jeito. E depois uma galinha da vizinha. Sempre com os olhos arrancados, sempre no meu quintal. Contei para alguns amigos, mas claro que ninguém acreditou em mim. Diziam que era coincidência, que devia ser algum predador da região. Um deles até sugeriu que eu procurasse um médico, achando que eu estava ficando louco. Talvez eu estivesse mesmo. Uma semana depois do encontro com a mulher na estrada, acordei no meio da noite com um barulho no quintal. Parecia algo se arrastando pela terra. Olhei pela janela e quase gritei de pavor. A mulher de preto estava lá, agachada perto da casinha do cachorro que eu tinha agora. Ela estava de costas para mim, mas dava para ver que mexia em alguma coisa no chão. Peguei uma lanterna e saí correndo, determinado a confrontar seja lá quem ou o que fosse aquilo. Mas quando cheguei no quintal, não tinha ninguém. Só um cheiro forte de terra úmida, mesmo não tendo chovido há semanas. E ao lado da casinha do cachorro, uma pequena cova recém-aberta, vazia.
No dia seguinte, contei para um senhor mais velho que morava perto. Diferente dos outros, ele não riu de mim. Ficou sério. Me perguntou exatamente onde eu tinha visto a mulher pela primeira vez. Quando falei, ele fez o sinal da cruz e me contou que há muitos anos uma mulher tinha sido atropelada naquele mesmo trecho da estrada. O motorista fugiu e ela morreu lá, sozinha. Segundo a lenda local, ela arranca os olhos de animais porque está procurando os olhos do homem que a matou, para reconhecê-lo. Não sei se acredito nessa história, mas sei do que vi e do que continua acontecendo. De vez em quando, ainda encontro um animal morto no quintal, sempre sem os olhos. E às vezes, quando olho pelo retrovisor da minha moto, por um instante, tenho a impressão de não estar sozinho na garupa. Mudei meu caminho, nunca mais passei por aquela estrada à noite. Mas isso não parece importar. Acho que quando a gente vê certos vultos, eles não desgrudam mais. E o mais estranho, outro dia acordei com dor nos olhos, como se alguém tivesse passado as unhas neles durante a noite. Quando fui olhar no espelho, tinha pequenas marcas vermelhas nas pálpebras, como arranhões de unhas muito finas. Na minha infância, a casa do meu avô era o lugar mais legal do mundo. Uma casa simples no interior, com quintal grande, árvores para subir e aquela rede na varanda que ele adorava. Meu avô passava horas naquela rede, fumando cachimbo e contando histórias. Era uma rede de algodão grosso, toda branca, que minha avó tinha feito com as próprias mãos. Quando eu tinha uns 10 anos, aconteceu a coisa mais triste. Numa tarde quente de verão, meu avô deitou na rede para tirar um cochilo depois do almoço, como sempre fazia. Só que dessa vez, ele não acordou mais. O médico disse que foi o coração, que parou assim, sem aviso. Mesmo depois que levaram o corpo, ninguém teve coragem de tirar a rede do lugar. Ficou lá, como se fosse um tipo de homenagem. A casa ficou fechada por muitos anos. A família só ia lá de vez em quando, para limpar e ver se estava tudo certo. Eu cresci, virei adulto, me mudei para a cidade grande, essas coisas da vida. Mas ano passado, depois de me separar, fiquei sem lugar para morar. Minha mãe sugeriu que eu fosse para a casa do meu avô temporariamente, até me organizar de novo. No início fiquei meio assim, porque a casa estava parada há muito tempo, mas acabei aceitando. Quando cheguei lá, a casa estava surpreendentemente bem conservada. Minha tia tinha cuidado de tudo, mantido os móveis, limpado regularmente. E a rede do meu avô ainda estava lá, pendurada no mesmo lugar, na varanda. Já não era mais branca, tinha amarelado com o tempo, mas estava inteira. Nas primeiras noites, dormi no antigo quarto dos meus pais, onde tinha uma cama boa. Mas durante o dia, eu gostava de ficar na varanda. Às vezes até deitava na rede do vovô para ler ou mexer no celular. Era uma sensação estranha, mas reconfortante. Como se eu estivesse mais perto dele de alguma forma. Foi mais ou menos depois de uma semana que percebi a primeira coisa estranha. Estava na cozinha preparando o jantar quando ouvi um barulho vindo da varanda, um rangido ritmado. Quando fui ver, a rede estava balançando sozinha, bem devagar. Não tinha vento, não tinha nada que explicasse aquilo. Pensei que fosse impressão minha e voltei para a cozinha. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. E na outra, e na outra. Sempre no mesmo horário, por volta das 6 da tarde, a hora que meu avô costumava deitar na rede. Comecei a prestar mais atenção e notar que o movimento não era aleatório. Era como se alguém estivesse realmente deitado ali, se balançando suavemente. Comentei com minha mãe quando ela veio me visitar, mas ela disse que era o vento, que aquela varanda sempre teve uma corrente de ar esquisita. Quis acreditar nela, mas no fundo eu sabia que não era isso. Porque mesmo nas noites mais paradas, sem um sopro de vento, a rede balançava do mesmo jeito. Uma noite não aguentei de curiosidade e coloquei uma cadeira de frente para a rede. Decidi que ia ficar ali,
observando até entender o que estava acontecendo. Fiquei horas sentado, olhando. No início, nada. Mas quando o relógio marcou 6 horas, a rede começou a se mover. E então eu vi. Não era bem uma figura completa. Era mais como uma forma, um contorno. Mas dava para ver claramente que havia o formato de um corpo deitado na rede. E o mais assustador, dava para ver um pé pendurado para fora da rede, exatamente como meu avô costumava deixar. O pé estava meio azulado, quase roxo, como o pé dele estava quando o encontraram. Não consegui me mexer. Fiquei paralisado na cadeira, sentindo um frio que parecia vir de dentro dos ossos. A forma ficou ali por uns 20 minutos, se balançando lentamente, e depois simplesmente desapareceu. A rede continuou balançando por mais alguns minutos e então parou. Naquela mesma noite, quando finalmente criei coragem para ir deitar, comecei a ouvir um barulho diferente. Não vinha da varanda, vinha do teto do meu quarto. Era um estalo seco, como se algo pesado estivesse se pendurando bem em cima da minha cama. E tinha um padrão: 3 estalos, uma pausa, 3 estalos, como passos. Nas noites seguintes, o barulho continuou e piorou. Começou a se mover pelo teto, indo de um lado para o outro do quarto. Às vezes parava exatamente acima da minha cabeça e ficava ali, como se algo estivesse me observando através do teto. Eu tentava me convencer de que era apenas a madeira antiga da casa, que estala mesmo com as mudanças de temperatura. Mas no fundo, eu sabia que não era só isso. Uma noite, acordei com a sensação de que tinha alguém no quarto. Abri os olhos e vi uma sombra parada no canto. Era alta e fina e parecia usar um chapéu igual ao que meu avô usava. Não consegui gritar, não consegui me mexer. A sombra ficou ali por um tempo que pareceu uma eternidade e depois sumiu quando um carro passou na rua, iluminando brevemente o quarto. Não contei isso para ninguém da família. Eles iam achar que eu estava inventando ou ficando maluco. Até pensei em me mudar, mas por algum motivo não consigo. É como se algo me prendesse aqui. E tem mais. Outro dia, quando fui deitar na rede, sim, ainda deito nela de vez em quando, senti um cheiro forte de fumo de cachimbo. O mesmo que meu avô fumava. O estranho é que não sinto medo. Deveria sentir, eu sei. Mas é como se, de alguma forma, eu soubesse que ele não quer me fazer mal. Talvez só queira companhia, ou talvez tenha algo que ele precise me dizer. Só sei que toda noite, quando ouço os estalos no teto, tenho a sensação de que não estou sozinho. E que seja lá o que estiver fazendo aqueles barulhos, está me olhando dormir, esperando alguma coisa que eu ainda não entendi. Fiquei hospedado uns dias na casa da minha tia, numa vila bem afastada do centro. Um lugarzinho parado, daqueles que tem mais cachorro que gente na rua. A casa dela era antiga, dessas de pé direito alto e janelas grandes. Minha tia morava sozinha desde que o marido faleceu, e ela sempre insistia para a família ir visitar mais. Cheguei lá numa quinta-feira. Ela me deu o quarto dos fundos, que era simples, mas confortável. Tinha uma cama de casal, um guarda-roupa velho e uma janela grande com cortinas amareladas pelo tempo. Era um cômodo fresco, bom para aquele calor que fazia. No primeiro dia, acordei cedo e fui tomar café com minha tia. Conversamos sobre a família, sobre meu trabalho, coisas do dia a dia. Ela parecia feliz em ter alguém para conversar. Depois do café, voltei para o quarto para pegar algumas coisas e foi quando notei algo estranho na cortina. Tinham várias marcas de mão pequenas na parte de baixo da cortina. Marcas de mão de criança, como se alguém tivesse passado a mão suja na cortina. Achei estranho porque minha tia não tinha filhos e que eu soubesse, não tinha nenhuma criança que frequentava a casa. Pensei que talvez fosse de antes, de alguma visita antiga, e não dei muita importância. Saí com minha tia para fazer compras e só voltamos no final da tarde.
Enquanto ela preparava o jantar, fui tomar um banho. Quando entrei no quarto novamente, olhei para a cortina e as marcas tinham sumido. Esfreguei os olhos, pensando que talvez tivesse imaginado aquilo pela manhã. A cortina estava completamente limpa. Durante o jantar, casualmente, perguntei para minha tia se alguma criança costumava vir na casa. Ela me olhou de um jeito estranho e disse que não, que a vizinhança era mais de gente idosa, quase não tinha criança por ali. Ela parecia incomodada com a pergunta, então mudei de assunto. Na manhã seguinte, as marcas estavam lá novamente. Dessa vez, eram mais nítidas, mais escuras, e tinha mais delas, espalhadas por toda a parte inferior da cortina. Era como se alguém tivesse brincado ali, passando as mãos sujas várias vezes no tecido. Tirei uma foto com o celular porque senti que estava ficando maluco. Mostrei a foto para minha tia. Ela ficou pálida. Disse que não entendia, que limpava aquelas cortinas regularmente e que nunca tinha visto marcas assim antes. Juntos, tiramos a cortina e lavamos ela na pia da cozinha. Coloquei para secar no varal enquanto íamos almoçar na casa de uma amiga dela. Voltamos no fim do dia. A cortina já estava seca e minha tia ajudou a pendurá-la novamente. Estava limpa, sem nenhuma marca. Dormi mais tranquilo naquela noite, pensando que talvez fosse só poeira acumulada que formava aqueles desenhos estranhos. Acordei no meio da noite com a sensação de que tinha alguém no quarto. Sabe quando você sente que está sendo observado? Era exatamente assim. Abri os olhos devagar e olhei em volta. O quarto estava escuro, mas a luz da lua entrava pela janela, iluminando parcialmente a cortina. E lá estavam elas de novo, as marcas de mão. Mas dessa vez, tinha algo diferente. As marcas estavam mais altas na cortina, como se a criança tivesse crescido. E tinha uma marca diferente, maior, como a mão de um adulto. Acendi o abajur e as marcas continuavam lá. Não era ilusão, não era sombra. Levantei para olhar mais de perto e percebi algo que me gelou o sangue. Uma das marcas estava na parte de dentro da cortina, como se tivesse sido feita por alguém do lado de fora da janela, empurrando para dentro. Não consegui dormir o resto da noite. Fiquei sentado na cama, olhando para a cortina, esperando o amanhecer. Quando o sol nasceu, as marcas tinham sumido novamente. Decidi não comentar mais nada com minha tia. Ela já parecia preocupada e eu não queria assustá-la mais. Os 2 dias seguintes foram normais. As marcas não voltaram a aparecer e comecei a pensar que talvez tivesse imaginado tudo aquilo. No meu último dia, arrumei minhas coisas bem cedo. Minha tia insistiu para eu ficar mais, mas eu disse que precisava voltar para o trabalho. A verdade é que não queria passar mais nenhuma noite naquele quarto. Quando estava saindo, olhei para casa uma última vez. Foi quando vi algo que nunca vou esquecer. Na janela do meu quarto, tinha uma menininha me olhando. Ela estava parcialmente escondida pela cortina, só dava para ver parte do rosto e uma das mãos apoiada no vidro. A mão era pequena e parecia suja de terra. Larguei a mala e voltei correndo para dentro da casa. Minha tia estava na cozinha e perguntou assustada o que tinha acontecido. Falei que tinha visto uma criança na janela do quarto. Nós 2 fomos até lá, mas o quarto estava vazio. Não tinha ninguém. A janela estava fechada por dentro, como eu tinha deixado. Minha tia me olhou com uma expressão estranha, mistura de medo com tristeza. Ela sentou na cama e me contou que, antes de ela comprar a casa, uma família tinha morado ali. O casal tinha uma filha pequena que desapareceu misteriosamente. Procuraram por toda parte, mas nunca encontraram. A família acabou se mudando, arrasada com o acontecimento. Saí da casa da minha tia com uma sensação horrível. No caminho, não conseguia parar de pensar na menininha da janela, nas marcas de mão na cortina, no fato de que a casa estava vazia quando a vi pela última vez, e aquelas marcas na parte de dentro da cortina, como se alguém estivesse tentando entrar ou tentando sair.